Bom dia, galerinha do sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre narração e aqui é a professora Aline. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá? Narração ou texto narrativo é o relato feito por alguém de algo, de uma sequência de acontecimentos. Essa sucessão de acontecimentos é chamada enredo e considera um período de tempo e de espaço, quando e onde acontece. Gente, narrar nada mais é que contar uma história. Só que essa história, ela precisa ter uma sequência. A essa sequência, nós damos o nome de enredo, né? E tudo acontece dentro de uma narração, acontece dentro de um período e dentro de um espaço. Quem assume o papel de narrar, contar ou relatar algo é chamado de narrador. O narrador relata os acontecimentos vividos pelos personagens. Lembrando, gente, que quem narra é o narrador. Legal. Só que nós temos dois tipos de narradores. Narrador observador e narrador personagem. Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho mais sobre eles. Tipos de narrativa. Dentre os tipos de narrativa citamos, gente, são narrações, fábulas, contos, crônica, novela e romance. A fábula, gente, é uma narrativa que transmite mensagens de cunho moral. Lembrando que a fábula também geralmente são histórias contadas por bichinhos. O conto são narrativas curtas que giram em torno de um acontecimento que pode ser real ou fictício. Isso tudo vai depender da intenção do narrador. Crônica, narrativa informal que tem como tema o cotidiano, ou seja, histórias do dia a dia. Novela. A novela também é uma narrativa, só que ela é longa, em torno de vários personagens e existe um personagem principal. Romance. Narrativa longa que envolve várias tramas, vários problemas, várias pessoas ali no mesmo enredo e vários problemas acontecendo. Estrutura da narrativa. A narrativa segue a seguinte estrutura. A apresentação é a parte introdutória em que as principais características do contexto são apresentadas, tais como as personagens, o lugar e o período de tempo. Geralmente, quando a gente vê lá nas narrações, primeiro, gente, nós precisamos apresentar as personagens, o lugar onde se passa e o tempo. Desenvolvimento é a parte que apresenta a sucessão de acontecimentos, ou seja, quando as coisas começam a acontecer dentro da história. Clímax é a parte mais emocionante, em virtude de ser o momento em que algo é revelado. Geralmente, no clímax, algo é revelado, algo geralmente que não é esperado. E desfecho é a parte conclusiva, a partir de quando são tomados os rumos finais da narração. Ou seja, logo após, o clímax, que é onde a gente descobre alguma coisa, é um momento emocionante, a gente precisa fechar a nossa história, ou seja, finalizá-la, ok? Vamos lá. Elementos da narrativa. Há dois tipos de narradores, narrador personagem, que é aquele que conta a história, mas ele participa da história. E aí nós vamos ver o uso da primeira pessoa do singular ou do plural. Narrador observador. Ele não faz parte da história, apenas observa. Ou seja, ele conta a história, mas ele não participa. A narração é feita em terceira pessoa do singular. Ele, eles, mas nunca o eu. Nunca se usa o eu no narrador observador. O eu só entra no narrador personagem, ok? Personagens. Conforme a sua importância, os personagens são classificados em principais e secundários. Os principais são chamados de protagonistas, enquanto os secundários de coadjuvantes. E se houver vilão, chamamos de antagonista. Então, gente, vamos lá. Em algumas histórias, em algumas narrações, nós vamos ter os personagens principais e os personagens secundários, que são os coadjuvantes. E caso haja o vilão, nós chamamos de antagonista. 3. Tempo. Toda narração tem um tempo que determina um período que a história se passa. Esse tempo pode ser cronológico, quando ele segue a sequência do relógio, gente. A sequência de acontecimentos. Por exemplo, manhã, tarde e noite. Ou 7 horas da manhã, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 8 horas da noite. Ou pode ser um tempo psicológico. O que é um tempo psicológico? Ele não segue uma linearidade dos fatos,
segue um tempo interior que ocorre na nossa mente, na mente dos personagens, e ocorre também na mente do narrador, de quem está contando, né? Então ele mistura o passado, o presente, o futuro, não é uma ordem específica como na ordem cronológica que obedece o tempo do relógio, né? O tempo psicológico é o tempo das memórias, tá? Então não existe, né, passado, presente e futuro. Lembrando que a maioria das narrativas acontecem num tempo cronológico. Pode ser que em algum momento o personagem tenha uma lembrança e aí ele volte para o tempo psicológico. O que é espaço, gente? O espaço da narrativa é o local onde ela se desenvolve. Ou seja, se é na floresta, se é dentro de uma casa, em que local é? Número 5, enredo. Um enredo também é chamado de intriga, trama ou argumento. É o elemento que dá sequência a uma história. Isto porque é em torno dele que se desenvolvem todos os acontecimentos de uma narrativa. Ou seja, o enredo, gente, é algum problema que esteja acontecendo. E ele vai dar todos os acontecimentos da narrativa. Vai fazer que toda a narrativa ocorra e tenha uma sequência. E aí, nós vamos ver um pouquinho sobre uma narrativa chamada fábula, né? Lembrando que todas as narrativas têm a mesma sequência: introdução, né? Precisa, né, da apresentação dos personagens, do narrador, do tempo, do espaço. Tem um enredo, né, que é a sequência, né? Tem o clímax, que é o momento da revelação, né, o desenvolvimento todo da história para depois finalizar. Vamos lá. A fábula é um gênero do tipo narrativo muito popular, apreciado por pessoas de diferentes idades. A fábula foi nascida na tradição oral. Estudos indicam que no Oriente, por volta do século V a.C., o próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração para geração. Fabulare significa história, jogo, narrativa. Então a fábula, gente, é um gênero oral. Lembrando disso, só que depois ele passou a ser um gênero escrito. Quem não se lembra de ter ouvido, em algum momento, histórias curtas com personagens que são animais? A cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas, são exemplos de fábulas narrativas que constroem um ensinamento moral. A fábula sempre apresenta uma moral. A fábula pode ser uma narrativa, segue o modelo que vimos acima. Vamos observar? Aí nós temos o texto A Lebre e a Tartaruga. No mundo dos animais vivia uma lebre muito orgulhosa e vaidosa, que não cessava de falar que era a mais veloz e se gabava disso diante da lentidão da tartaruga. Aí nós temos, gente, a apresentação. Depois, nós vamos vir com o desenvolvimento. Lá vem Dona Tartaruga, vem andando sossegada. Vou sair da frente dela para não ser atropelada. Cantava debochando a lebre da pobre tartaruga. Um dia, a tartaruga pensou em fazer uma aposta no mínimo inusitada para a lebre. Estou certa que posso ganhar de você numa corrida, desafiou a tartaruga. A mim? Debochou assustada a lebre com um desafio. Sim, a você sim, disse a tartaruga. Façamos nossas apostas e vejamos quem ganha a corrida. A lebre, meio incrédula, aceitou. Todos os animais se reuniram para assistir à corrida. A coruja marcou o ponto de partida e de chegada, e sem mais demoras começou a competição em meio à incredulidade dos que assistiam. Confiada na sua rapidez, a lebre deixou a tartaruga pegar vantagem e ficou tirando sarro dela. Logo começou a correr velozmente e ultrapassou a tartaruga que caminhava vagarosamente, mas sem parar. Só se deteve na metade do caminho, diante de um pasto verde frondoso, onde se dispôs a descansar de terminar a corrida. Ali pegou no sono, enquanto a tartaruga seguiu caminhando passo a passo, lentamente, mas sem se deter. Quando a lebre despertou, gente, aí acontece o clímax. Viu desesperada que a tartaruga se encontrava a uma curtíssima distância da metade da meta da chegada. Saiu correndo com todas as suas forças, mas já era tarde. A tartaruga tinha vencido a corrida, né? Ou seja, gente, o fato do clímax, né, dela deitar ali e esperar e achar que a tartaruga não ia ganhar, né, gerou aí uma surpresa, porque na verdade quem ganha é a tartaruga, né? E esse é o final, e é o desfecho. E nós temos aí a moral.
Nesse dia, a lebre aprendeu, em meio a uma grande humilhação, que não deve se gabar dos demais. Também aprendeu que o excesso de confiança é um obstáculo para alcançar nossos objetivos. Então vamos lá. Nós temos aí o primeiro parágrafo sendo a apresentação, depois nós temos o desenvolvimento, o clímax, que é o momento que a lebre deita para descansar e esquece do tempo, e a tartaruga passa a ela. O momento que ela desperta e vê, né, aquela toda a situação que a tartaruga, perdoe-me, vai ganhar, e o final, que é a tartaruga ter vencido. E a moral da história que é fundamental em todas as fábulas. Lembrando aí, gente, nós temos o narrador, que é o observador, nós temos a personagem, que é a lebre, a tartaruga e a coruja, né, que aparecem na história. Nós temos aí o tempo, que é um tempo indefinido, porque as fábulas ocorrem num tempo não preciso, porque a gente não sabe, porque ela era um gênero oral, né? Nós temos o espaço, que é o caminho a ser seguido, né? Provavelmente dentro de uma floresta. E nós temos também aí, gente, né? Tempo, espaço, personagens e faltou alguma coisa, o enredo, que é a sequência de como tudo acontece. Segue a ordem cronológica o tempo, também lembrando disso. Por quê? Porque em nenhum momento há lembranças. Bem, galera, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamem, tá? Mais tarde. Um beijo no coração de vocês, tentem fazer a atividade e qualquer dúvida, não esqueçam, estou sempre aqui. Fiquem com Deus.